ligar um pouco toda essa maravilhosa lição que a gente teve aqui. Interessante que a gente convive, coexiste com dois movimentos na igreja, com construção e desconstrução, né? Porque em vários momentos Vanédia já desconstruiu o que a gente aprendeu, né? A gente precisa muitas vezes abrir mão do que a gente aprendeu, porque infelizmente a gente aprendeu de forma limitada, talvez equivocada, e a gente precisa fazer esse exercício. Às vezes é até difícil, porque você se agarra a coisas que aprendeu. Nós temos cerca de 40 anos já de adventista, mas a gente tem a cada dia que descartar e reconstruir o pensamento. Ela falou várias vezes aqui, o evangelho não é isso, o evangelho não é isso. E eu era desse público que o evangelho era o que ela disse que não era. Aí é interessante, eu vou falar uma fala de Vanédia e uma de Giovanni. Giovanni uma vez disse assim, a gente não vai entrar nesse conflito geracional adventistas antigãos de 40 anos com a meninada que está entrando. A questão não é esse conflito. A questão não é entre o pensamento liberal ou conservador, eu sou um pregador conservador, eu sou um pregador liberal. A necessidade é que a gente tenha um pensamento bíblico, independente de quantos anos de adventista a gente está, se está chegando agora e conhecendo a palavra de Deus, ou se eu já conheço há muito tempo e tem todas umas raízes firmadas. Isso é interessante porque às vezes a palavra de Deus chega no coração e esse coração muitas vezes ele diz assim, não, mas eu já aprendi isso, essa é a herança, foi assim que eu aprendi, foi assim que é assim que eu sou, é assim que... E termina a palavra de Deus não alcançando de forma exitosa a todos os corações. Então é importante que a gente busque o pensamento bíblico. Aí eu me lembro de um pensamento da Vanédia, em um certo momento, que ela disse que a gente precisa abrir a palavra de forma desarmada, porque eu trago toda uma bagagem na minha cabeça. Eu tenho conceitos e preconceitos, eu tenho toda uma cultura formada, e isso influencia a luz da palavra de Deus, e eu tenho que entrar desarmado. É um ato de fé. Se a gente for olhar propriamente dito, buscar e abrir a palavra de Deus é um ato de fé, porque a gente pode se deparar com o que não gosta, com o que não pensava, que imaginava. A gente vai se deparar com a vontade de Deus, que em geral ela é contracultural. É isso que a gente vai estar vendo hoje em Mateus capítulo 6. Vamos abrir Mateus capítulo 6, e aí a gente vai nesse espírito pedindo a graça, a iluminação, discernimento, para que a gente possa entender a vontade de Deus primariamente e logo em seguida, pela sua graça, pelo seu Espírito, a gente possa se submeter à palavra de Deus. Senão esse exercício aqui, ele fica inválido. Eu venho, eu consumo, mas assim, a palavra de Deus está ali, é um mundo à parte, é um reino à parte, e eu sigo as minhas convicções, meus desejos, minhas vontades, eu levo minha vida. Agora aqui eu vou escutar, Giovanni é legal, ele me chamou, a gente vem, a gente dá uma olhada, foi legal a exposição, a retórica, a coerência do pensamento, a coesão, foi isso tudo legal, mas isso não é transformador na minha vida. E aí a gente precisa estar desarmado e permitindo que Deus possa agir em nossas vidas. A gente vai olhar no capítulo 6 de Mateus, no verso 33, vai dizer, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Está no contexto do Sermão do Monte, que vai do 5 ao 7. O contexto do Sermão do Monte é onde Jesus ensina como é que o povo do reino deve pensar, deve viver, deve agir, como é que o povo do reino deve ter relações com as coisas temporais, tá? Então, já só em estar em Mateus, no Sermão do Monte, a gente já sabe que vai de encontro ao que a gente comumente pensa, ao pensamento do século, e muitas vezes vai de encontro ao que está na nossa mente, pela questão da natureza pecaminosa. A gente já sabe que ao final o apelo de Deus vai ser algo que é duro para a gente, porque ele está reformatando a gente. A gente está com grandes influências da natureza pecaminosa e isso precisa ser resetado, e aqui Mateus 6 é um reset, onde Cristo está nos ensinando a pensar como povo do reino, porque a gente já é povo do reino, amém? A gente tem então que assimilar essa dinâmica, essa lógica, essa cosmovisão do povo do reino.
No contexto mais próximo, que é o capítulo 6, Jesus está mostrando essa relação do crente com o Pai Celestial. No âmbito individual, ali, privado, aí ele começa a falar como se deve orar, como se deve fazer a prática do jejum, como se deve praticar a caridade, as esmolas. Está resgatando as suas intenções reais e íntimas ali, e a gente vai se deter na segunda parte, onde ele está tratando como a gente se relaciona com as coisas materiais. Como é que a gente se relaciona com esse mundo, mas sempre à luz de que Deus é o nosso Pai Celestial, a Ele recorremos, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor, e a partir desse pano de fundo, Deus é o meu Pai Celestial, e Cristo vai nos orientando como a gente então vai se relacionar. No contexto ainda mais específico da unidade de pensamento que a gente vai estudar, esse verso 33 de Mateus 6, ele é uma culminância, ele é um clímax. Todo o pensamento foi construído antes. A gente parte a partir do verso 19, onde Jesus vai então fazer algumas denúncias do desequilíbrio dos crentes. Isso aqui está falando do povo crente, porque está falando de quem considera Deus como Pai Celestial, então está falando da gente, e ele vai mostrar que mesmo em coisas legítimas, muitas vezes eu estou em desequilíbrio, e esse desequilíbrio está sendo denunciado por Cristo. Algumas ambições, algumas prioridades, né, que a gente muitas vezes está buscando, e ele está dizendo, isso aí passa da esfera do povo do reino, isso aí já é mundanismo, isso aí já é um pensamento como os pagãos fazem. Ele vai então fazer essa construção, e ele começa aqui a partir do verso 19, quando ele vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a leitura e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aqui ele coloca então esse imperativo. Aqui não é uma recomendação de Jesus, aqui é algo imperativo, é um mandamento, né? Positivo e negativo. Ele começa dizendo, não acumule tesouros, mandamento negativo, e depois ele vai dizer, não é você apenas não acumular tesouro, você tem que fazer outra coisa, como lá em Efésios diz assim, não mintam. Eu não falei nada. Não é só você ficar calado e não mentir, é você falar a verdade. Tem uma ação ativa após a repreensão do que a gente não deve fazer. Então ele está dizendo, não acumulem tesouros. Uma primeira coisa que tem que estar na nossa mente é esse conceito do vocábulo tesouro. Não está meramente falando de dinheiro, porque se estiver falando de dinheiro, esse texto já não é para mim. A melhor coisa do mundo, a coisa mais conveniente do mundo, eu descobri que o texto bíblico não é para mim. Ufa, o pregador não vai estar falando comigo, a palavra não está sendo direcionada para mim, porque eu não tenho nem dinheiro, eu recebo e já pago as contas, mas não está restrito a dinheiro. Isso aqui na realidade é um leque muito amplo, né? E a gente vai ver esse pensamento, tá? Mas o que não diretamente que esse texto está falando é que não são a ideia de desconstruir alguns pensamentos que foram equivocadamente construídos ao longo do tempo. A gente escutou uma pregação, escutou alguma coisa, escutou ali e alguém comentou. Não são proibidos os bens em si mesmo. O dinheiro não é o vilão da história, né? Em 1 Timóteo 6,10 vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é em si dinheiro. Eita, eu ganho bem, estou ganhando 10 mil reais. Poxa, não vou obter não tem nada a ver, tá? O dinheiro não é o foco, não é errado e proibido ter bem, não é errado poupar para um tempo de privação futura. Ao contrário, a Bíblia admoesta você fazer o planejamento, né, da casa. Então, não, irmãos, é para você viver despreocupado. Isso aí é acumular tesouro, né? Não se preocupe com essa administração financeira. Não está falando sobre isso. O crente, ele vai ter essas cautelas e essa administração
Mas ele então fala dessa transitoriedade do meu projeto de vida. Aí ele vai usar a linguagem metafórica, que ele vai dizer, não, a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam. Ele está falando de investimentos, e aí a gente conta com comentaristas bíblicos, que ele vai dizer, em suma, isso pode ser dinheiro, status, poder, trabalho, profissão, e pode ser coisas legítimas, como filho, esposo. O que ele está chamando a atenção é eu vou falar textualmente o que um comentarista diz. Ele vai dizer, o grande perigo é confinar as ambições, prioridades, interesses e esperanças a esta vida. Aí é onde está o risco. É eu confinar todo o meu projeto de vida ao que é temporário e ao que é terreno. Isso seja na profissão, isso seja em quaisquer âmbitos da nossa vida. Tudo que tem o centro e escopo apenas a este mundo é acumular tesouros terrestres. Então, se eu vivo girando, orbitando em torno da profissão, a profissão é legítima, nos admoestado o trabalho foi dado no Éden, mas se eu vivo em função do trabalho, isso aí é acumular tesouros. E é interessante que às vezes isso é imperceptível. E a gente muitas vezes tem que... Sabe aonde algumas pessoas talvez se tocaram que estavam... a sua identidade era trabalho, era na pandemia. Na pandemia, algumas pessoas perderam os seus empregos e, para além da questão do projeto financeiro da família, algumas pessoas ficaram sem identidade. Porque a sua identidade é o trabalho, a sua identidade é o cargo, a sua identidade é aquele posto, a sua identidade, e é isso que está sendo chamado a atenção. O problema não é quanto você ganha, o problema não é os investimentos que devem ser feitos, o problema é se esses investimentos eles estão realmente centrados apenas em objetivos terrenos. Aí Cristo então admoesta nesse sentido que isso é em vão, que isso no final vai ser dissipado. E aí a gente, mesmo em coisas legítimas, a gente tem que estar atento a isso. Um comentarista vai dizer, os tesouros nos céus parecem se referir a empreendimentos como, já que muitas vezes é preciso materializar o texto bíblico, ele vai dizer, o desenvolvimento do caráter que se assemelha a Cristo. Isso é um investimento para a nossa vida, em todas as instâncias, em todos os contextos e em todas as situações. A turma respingou aqui que o cristianismo ele não é uma farda que eu visto como minha farda do trabalho, mas que ela só é aplicável para aquele contexto, aquele momento e aquele espaço. O cristianismo é sangue, que aonde eu estou no sangue. Se eu vou jogar bola amanhã, meu sangue O positivo vai ser O positivo, eu não vou fazer uma mudança de sangue. Então, o caráter cristão é um investimento em todas as áreas da vida da gente. E aí precisa se internalizar a ideia de como Deus quer que eu seja, como pai, como filho, como esposo, como chefe, como escravo, como Deus quer que eu viva nesse sentido, essa vida do reino. Isso é um investimento. E olha que a mudança do nosso caráter é um investimento para a vida toda, porque a gente é bem erradinho as nossas ideias e pensamentos, e é um grande investimento que a gente faz. O aumento da fé é um tesouro que a gente está acumulando, da esperança, do amor. O crescimento em nosso conhecimento de Cristo deve ser progressivo. A partir disso, outras coisas se tornam mais claras e mais acessíveis. O esforço ativo para apresentar outras pessoas a Jesus, dentro da perspectiva que foi falada, a moça falou ali, que Giovanni já foi oportunista, já chamou para o PG, né? No PG você vai descobrir que técnico. Todas os investimentos nos nossos dons para salvar pessoas, para levar pessoas, para conquistar pessoas para Cristo, e eu deixo essa ênfase não necessariamente para a igreja adventista, porque às vezes a gente parece um bocado de camelô ali vendendo
a Betel, vendendo a doutrina do Adventista, vendendo o catolicismo, vendendo, e vamos lá, e vem para a minha igreja, dízimo na minha igreja é 8% dízimo, é mais atrativo. Eu tenho que trazer Cristo, o centro de tudo, que mais Vanelli já falou aqui na lição, que tudo está centrado, o ponto focal é Cristo, e a Ele, então, é o investimento dos nossos dons, e isso é tesouro no céu, usar os nossos dons para levar, então, Cristo para essas pessoas. Tem até um pensamento que diz, é uma música que diz assim, com os pés na terra e os olhos no céu. Essa é a perspectiva de acumular tesouros. Eu vou perpassar pelo trabalho, pela dinâmica do dinheiro, da saúde, de todas essas coisas que configuram a nossa vida humana, mas eu vou utilizá-las para o reino. É diferente. A gente não vai ser, o Sermão do Monte não está dizendo, seja um monge, entre numa caverna, fique lá, não entre mais, fique só orando e fique só. Não, eu vou viver na dinâmica da vida, mas tudo está a serviço do reino. É ganhando mais dinheiro para o reino, é tendo mais influência para o reino, é tendo mais conhecimento para o reino. Tudo em função do reino. A centralidade é o reino, tá? Essa discussão que Jesus faz. No verso 21, ele diz, por onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aqui Jesus, então vai colocar, explicitar o forte domínio que essas coisas materiais que a gente convive no nosso dia a dia podem exercer. Elas podem exercer uma atração e um poder tão grande que pode levar até à escravidão. Uma metáfora que ele usa um pouco mais à frente dos dois senhores. É uma coisa que atrai quando você olha. Às vezes, se você, por exemplo, olhar o histórico do seu celular, olha quais são os sites, olha onde é que você está mais navegando. Muitas vezes a gente mesmo eita, rapaz, como eu entrei aqui, como eu entrei nesse site, E aí ele vai dizer, se tiver tão envolvido a isso, uma forma da gente fazer um autoexame, uma autorreflexão você vai estar muito próximo a isso. Você vai estar servindo muito a isso, você vai estar muito ligado a isso, você vai estar falando muito disso, as suas paixões, os seus desejos, os seus anseios estão muito voltados a isso. Às vezes a gente conversa com a pessoa e às vezes a gente até diz, não vou falar com aquela pessoa não, ele só fala disso, só fala de futebol, né? Ele só fala de futebol, não tem gente que só fala bem caricato essa ideia. Então muitas vezes é isso, a gente fala muito do que o coração está cheio, do que a mente está fixada, do que os desejos estão nos impulsionando. Aí Cristo dá como que um próprio termômetro para a gente, não precisa nem ninguém dizer as nossas... Você mesmo dá para fazer esse autoexame. O que é que você mais anseia? O que é que você mais deseja? O que você mais aspira? Aonde você investe mais? Teu tesouro está aí. Está nessa pegada aí, que eu vibro com isso. Eu vibro com isso. E aí ele nos dá essa advertência nesse sentido. Tem um comentarista bíblico que ele diz assim, num aspecto, vamos dizer assim, escavando um pouco mais profundo, ele diz que isso aqui é uma alteração da ordem natural fruta do pecado, porque na construção do ser humano, o ser humano é conduzido pela sua mente. O ato de Deus permitir a Adão e dar o mandato dele governar, a mente discerne, mas aqui influenciado pelo mundanismo, não é a mente que me governa, são minhas paixões, são meus desejos. Veja que ele, na segunda metáfora que ele vai usar, ele vai falar da mente, quando ele então usa, no verso 22, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E já para completar, uma outra metáfora utilizada aqui é no verso 24, que vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus, nesse trecho, o que é que ele faz? Ele dá um mandamento negativo: não acumule tesouros terrestres, se sobressai com um mandamento positivo: vocês têm que sim acumular os tesouros celestes. E ele usa essas 3 metáforas para que a gente possa se situar. Quando ele diz no verso 21, aonde está o teu coração, né? Onde estiver o teu coração, aí, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ele já faz esse alerta das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus interesses. Eu estou onde meus interesses estão, onde minhas paixões estão. Mas ele vem com uma outra metáfora que traz luz ao pensamento. Comentaristas bíblicos dizem que essa luz que tem é sua capacidade de discernimento, de pensar, de discernir entre os valores reais das coisas. Isso é terreno, isso é importante, isso é funcional, isso é necessário, mas isso tem um limite na minha vida. Esse carro tem um limite, ele é muito bom para passar na água. O carro que mais se falou aqui agora é como é o nome do sujeito? Bidai, como é? Não sei nem falar o nome do sujeito. O que mais passou nas últimas chuvas é que ele atravessa oceanos e passou muitos vídeos e muitos. Então eu posso ter esse camaradinha, mas eu tenho que saber, aqui ó, ele está aqui. Ele está nesse limite. Aí ele vai então mostrar, com os olhos eu faço esse discernimento do que me é útil. Eu não devo desprezar as coisas de Deus, mas eu não devo servir a essas coisas ser o ídolo do meu coração. E ele culmina com essa última metáfora, que é as nossas vontades. A gente serve aquilo que muitas vezes nos é atraente. Segundo Pedro 2,19 diz: o homem é escravo daquilo que domina. É uma coisa que a gente não reflete muito. Você é escravo de quê? Opa, que pergunta é essa? Essa pergunta é estranha. Você é escravo de quê? Eu me ver como escravo, isso aí é estranho para mim. Mas o texto vai dizer: o homem é escravo daquilo que domina. E essa dominação que me chega a servir a um senhor, ela vem desse olhar, esse discernimento que eu não estou conseguindo enxergar. O meu trabalho é importante, mas eu sou peregrino. Não é, minha história não é aqui. Meu trabalho vai ficar aqui, meu carro vai ficar aqui, minha casa vai ficar aqui. Hebreus 11, o que mais fala é que aquelas pessoas almejavam uma pátria maior, mas eles viviam no mundo. Eles não estavam fora do mundo. Mas aí eu vou ter esse discernimento para que aquilo não seja o meu ídolo, para que eu não sirva aquilo ali. Deus me deu a minha esposa, mas não é para ser um ídolo. Me deu o meu esposo, mas não é para ser um ídolo. Ninguém pode ter um amor, uma dedicação, uma atração, uma subserviência maior. Tem gente que dosa errado. A gente escuta falar de pessoas que por causa da água morreram. E a água é o bem mais necessário, mas está no status errado. Está no status. O trabalho está no status. Virou um Deus. Você está a serviço. Você agora está submisso. Cristo pega, então, faz todas essas considerações para que a gente possa viver no mundo participando, consumindo, mas a gente ter sempre em mente que Ele é o nosso Pai Celestial e que as coisas eternas é que devem se sobressair na nossa vida, mesmo que eu use as coisas temporais, mas as eternas é que são o alvo da minha vida. E aí já cabe uma reflexão da gente. O que é que a gente está perseguindo? O que é que a gente está almejando? O que é que a gente está buscando? O que é que a gente bate muito? O que é que a gente tem orado muito a Deus? Coisas terrenas, coisas eternas. E as coisas terrenas? A gente tem orado muito por quais motivações? Eu quero muito isso, mas por quais motivações? Alimenta o ego? Alimenta o eu? É
fruto de um egocentrismo, de um egoísmo, ou eu quero muito isso para a glória de Deus. E aí o Jesus então faz essas exposições para que o povo do reino viva no mundo, mas lembre-se que é do reino. Lembre-se que é peregrino aqui, tudo aqui é temporário. No verso 25, ele vai então evoluindo a discussão e vai dizer: porquanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? E aí Jesus então faz esse alerta. Não só nesse primeiro momento ele olhou a vida ativa de acumular, mas não só ter uma ação de acumular, mas também ter um pensamento ansioso e preocupado com isso. A coisa nem aconteceu e eu estou fixado ali naquelas demandas temporais. Ele chama a atenção então para esse foco, tá? O grande perigo: concentrar a atenção, ficar oprimido, ficar obcecado por coisas terrenas e materiais. Aqui não é castrado a nossa ansiedade em coisas legítimas. A gente, por exemplo, vocês montaram vocês que são daqui, vocês montam isso aqui, você tem uma ansiedade, uma projeção assim, de ver isso aqui cheio, de ver a comunidade aqui, de ver essa comunidade impactada pelo Evangelho. Não é que todas as emoções que a gente pensa de ansiedade são condenadas, mas o que está sendo chamado a atenção para o povo do reino, e está sendo repreendido o povo do reino, é essa preocupação humana, que ele vai dizer assim: ansiedade incrédula, dominadora, absorvente, que desloca a confiança em Deus. Eu saio do eixo, desloca completamente a minha confiança em Deus. Isso é muito mais do que meramente ser precavido, tá? E aí ele chama a atenção para não viver. Ele vai usar 3 metáforas para consolidar essa ideia, que eu foco no reino de Deus e Deus me dá as minhas necessidades básicas aqui no mundo. Nós fomos chamados, criados por Ele e para Ele. Na íntegra, a gente está tão muitas vezes distante do pensamento bíblico que a gente pensa assim: eu vivo para ser feliz. Mas na íntegra a gente diz assim: eu vou casar para ser feliz. Minha filha vai casar, né? Não vou nem fazer piadinha com isso, já fez, já esgotou, vai casar mesmo. Mas o maior motivo que ela vai casar não é casar para ser feliz. Pessoas casam para ser felizes e pessoas se separam porque não são felizes. O eixo está errado, o eixo orbita em torno da minha necessidade, dos meus desejos, das minhas prioridades, dos meus interesses. O crente está fora do eixo. O crente está fora do eixo. A gente vive... Aí Coríntios vai trazer luz para isso, que a gente, em tudo que a gente fizer, deve fazer para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Entrou o casamento aqui, entrou o trabalho, entrou os relacionamentos, porque quando ele diz qualquer outra coisa, abriu o leque completamente. Então tudo que a gente faz, até as coisas da igreja, é para a glória de Deus. A minha pregação, minha ação missionária, minha oferta tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, há um ato exterior, mas interiormente eu sou condenado por Cristo. Tudo, eu vivo para a glória de Deus. Mas a gente está tão deslocado e absorve tanto a cultura do mundo e o pensamento desse século, que a gente muitas vezes está pensando nas minhas conveniências, nos meus interesses. Não. A gente era para essencialmente pensar no reino. Aí, e meus interesses? E minhas necessidades?
aí o Pai Celestial vai suprir. Amém? Amém. O Pai Celestial vai suprir. Eu vou viver para o reino e o Pai vai suprir. Só que a pregação é um desafio muito grande. A gente fica pensando 1000 vezes em casa. Primeiro você estuda, pedindo a Deus que transforme a sua vida. Depois, você vai estudar em uma outra camada, tentando ver qual é o melhor caminho, percurso pedagógico para que você transmita a mensagem da forma mais acessível e compreensível possível. Mas depois ainda tem uma outra camada que a gente fica pensando, qual é a melhor palavra que eu posso usar para não ter um mau entendimento? Para a pessoa não... Porque tem um bocado de crente que diz, é assim? Então, Vanete já advertiu em algum momento aqui, então, o evangelho não significa que a graça agora virou zona. Agora eu posso fazer tudo porque o status da lei foi mudar, não tem nada a ver. Mas parece que tem gente que está esperando o pregador dizer aquilo para ele poder consolidar a perversidade. Tá vendo? Não, o pregador diz. E a gente fica às vezes com vontade de não dizer nada, para ninguém ficar com subterfúgio de fazer. Porque aqui, em todo esse texto, Jesus não está indo de encontro ao trabalho, ao esforço intelectual, à construção da sua formação acadêmica. Vá fazer doutorado, vá buscar aperfeiçoamentos no seu trabalho, vá buscar galgar, não tem nada contra. Aí possa ser que tenha adventista meio tendencioso ao ócio, meio preguiçoso assim, aí tá vendo, eu vou viver por reino, meu negócio é só as coisas da igreja, e deixa até, se torna até negligente com as necessidades básicas da família. Não venha dizer que isso é consagração. Você vai prover a sua família. Deus lhe deu capacidade, lhe deu habilidades para você trabalhar com responsabilidade. Não deixe de trabalhar e fique só aqui na igreja não. Tá? Você vai fazer isso porque essa não é a centralidade da palavra de Cristo. Agora, você vai trabalhar, aí ele já usa uma metáfora, como as aves. Você vai trabalhar como as aves, aí ele vai dizer, observe verso 26, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ele cita, as aves trabalham. Então não é que eu não vou trabalhar, agora as aves trabalham e confiam no seu instinto, na provisão que vem de Deus. Eu racionalmente tenho que trabalhar, buscar as coisas materiais e confiar na provisão de Deus, amém? Não pode um adventista ser, teve a notícia que vão fechar a empresa, o mais agoniado na empresa é o adventista. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Não sei o quê. Às vezes a gente recebe até conselho dos outros. Não, tem calma, confia em Deus. Olha que vergonha. Confia em Deus. Né? Não, eu vou trabalhar e eu vou esperar em Deus. Ele usa essa metáfora em relação às aves, usa essa metáfora em relação também aos lírios do campo, verso 27, e usa essas metáforas aqui no 27 em relação ao curso natural da vida. Ele está dizendo, inclusive, que não só há um Deus provedor e cuidadoso, como ele está dizendo que é inútil, é insensato, porque eu, por mais preocupado e ansioso e obcecado, e eu não vou mudar o curso da vida, eu não vou mudar muitas coisas, eu sou impotente diante disso, eu tenho que viver subserviente à vontade de Deus e dependendo e rogando a Deus que Deus, na sua mão ao leme, conduza a vida da melhor forma possível, que Deus abra portas, que Deus realize milagres. Minha confiança está em Deus, não adianta a agonia. A minha confiança está em Deus. Ele vai então, Jesus vai então colocando essas metáforas para expor para os seus discípulos ali naquele momento e para a gente por extensão, que a nossa confiança deve estar completamente em Deus e não dividida, porque a ansiedade em si, na sua essência, a preocupação é uma divisão até da lealdade a Deus. Porque eu estou aqui, em vez de ter com Deus uma relação de dependência completa, eu estou buscando com esforços humanos e em outros, plano A, B, C, D, uma subsistência ali que eu deveria colocar completamente nas mãos
de Deus. A gente chega no verso 31, quando vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Ele vai fazer essa ênfase tanto no verso 25, quando ele diz: não andeis ansiosos. No verso 31 também vai chamar a atenção para isso, ó, não vive em função dessas preocupações. E aqui no verso 34 novamente chama a atenção: portanto, não se preocupe. Por 3 vezes Cristo está dizendo, quase gritando para a gente: deixa que esse lado de cá humano eu cuido, você cuide do reino, viva para o reino. A centralidade é o reino. A gente chega no verso 33, na culminância desse diálogo, quando diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Para ele dizer isso, por 3 vezes Cristo nos adverte nesse sentido: pare de se preocupar, pare de viver obcecado, pare de viver em função disso. E o que é que eu faço? Sempre vai: obrigado, eu tenho aqui, até tenho lá em cima. Sempre vai ter um pensamento negativo e um positivo. E o que é que vai substituir? Eu não vou me preocupar com isso. E com que eu vou me preocupar? Você vai se preocupar com o reino. Você vai viver para o reino. Você vai viver sobre a minha proteção, sobre o meu cuidado, sobre a minha provisão, sobre a minha vontade. Veja que o Sermão do Monte, ele é uma coisa muito, muito ampla. No nosso natural a gente não compreende isso, porque a gente está vivendo muitas vezes desfocado. Uma vez falando sobre o povo do reino, um irmão disse assim: mas isso aí é só no céu. Pensamento equivocado. Quando Jesus diz isso para os discípulos, é os discípulos no aqui e agora, é aqui na terra. Se eu estou muito distante disso, aí uma vez uma outra pessoa falou assim: eu entendi, o difícil é praticar, mas quem disse que é fácil? A gente está com toda uma herança do pecado na nossa vida, Deus vai dizer: meu povo tende a se desviar de mim. Se você vem para a igreja e escuta a palavra de Deus, não vai ter nada que bate fácil com a nossa vida. Tudo aqui bate e choca com a gente, e é pesado. E é por isso que eu dependo da graça, e eu dependo do Espírito, e é por isso que é em vão o legalismo que foi citado, porque por mais que eu devolva o dízimo direitinho, seja bem direitinho, um adventista bem certinho, por mais que eu faça isso, não chega nem perto ao como Deus quer o povo do reino. Esse salto qualitativo na vida da gente é algo que é impossível às nossas atitudes. Deus não está pedindo da gente uma melhoria, um pouco mais de classe, um pouco mais de educação, uma reorientação. Ele está pedindo para a gente morrer, à luz do que o apóstolo Paulo fala em vários lugares. Ele está pedindo para a gente morrer completamente uma natureza e ressuscitar completamente outra natureza. Então não é um reajuste que eu tenho que fazer. Eu tenho que nascer para o reino, viver para o reino e, se necessário, morrer para o reino. O centro da minha vida é o reino de Deus. Amém? O reino de Deus ocupa, então, essa ação ativa na nossa mente. Todos os projetos da nossa vida devem ser movidos, impulsionados em função do reino. Isso agrega para o reino? Ok. Ellen White diz até assim: se a menininha tiver pensando em casar com um boyzinho, vou apontar para ali, para o cidadão, aí tem algumas perguntas que ela tem que refletir. Se ele vai ajudá-la a servir a Deus, a ser mais fiel a Deus, e pergunta nesse entorno, se esse menino vai ser útil para o reino, mesmo sendo seu maridinho, se ele vai ser útil para o reino, pegue o danado. Agora, se não for, descarte. Mas eu amo, mas ele não é útil para o reino. Até o casamento é em função do reino, trabalha em função do reino. O reino de Deus é o que dita todas as coisas na nossa vida. Amém?
Agora, isso está perto da gente? Tá, não. Por isso que a gente vai orar, por isso que a gente vai buscar graça, por isso que a gente vai buscar o Espírito. Se você quiser vir para a igreja para buscar uma coisa que está perto de você, facinho, nem venha. A gente está fora disso aqui, a gente tem que ser refeito, reformatado a imagem de Cristo. A gente está muito alterado. Essa música final que ela canta, ela fala justamente nesse sentido. O nome dela é Sacrifício e Louvor. Tem um momento da música que ela vai dizer assim: se meu louvor exige entrega, ele vai dizer, eu quero me entregar. Não tem como discipulado sem sacrifício. Não tem como. Não tem essa religião fácil. A turma está fazendo umas religiões por aí bem fácil, bem baratinha. Eu venho, eu faço alguns ajustes e eu me mantenho em minha natureza carnal dominante. Mas a verdadeira religião do discípulo do reino, a gente entra aqui, é lapiado pelo Espírito e tem que haver mudança. É vida de sacrifício. Daí talvez a gente entenda bem que tem que ser uma vida muito firmada na oração. Porque é o tempo todo um ciclo de confissão, de arrependimento, de busca, para que a gente possa ir efetivamente ser participantes do reino de Deus. Comentário bíblico adventista, ele fala isso, que muitas pessoas, quando aqui vai falar dos olhos, vai dizer uma coisa que chama atenção, ele já ficou em pé, uma coisa que chama atenção, que ele vai dizer assim, ó, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Muitas vezes a gente pensa que está vivendo na luz, quando na realidade está vivendo em trevas. Chama muita atenção a isso aqui. Como a gente está vivendo, de certa forma, denuncia o relacionamento que a gente tem com o nosso Pai Celestial. Mas que seja um relacionamento de confiança, de entrega, de fé, que a gente possa se agarrar às promessas dele. Que hoje também seja um dia de reafirmar a Deus que mesmo fracos, pecaminosos e tendentes ao mal, a gente quer fazer parte desse reino e a gente espera dele toda a força necessária, a provisão necessária para que ele complete a obra que começou em nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus, nós acreditamos que o Senhor pode nos mover, agir no nosso realizar, mas nós estamos muito carentes e suplicando que o Senhor também possa atuar no nosso querer. Ajuda-nos a redefinir nossas prioridades, nossos interesses. Ajuda a substituir paixões, a substituir desejos, a substituir coisas que não estão vinculadas e correlacionadas ao crescimento cristão, à propagação do Teu reino, a Tua glória. Temos que fazer uma geral na nossa vida, naquilo que comemos, naquilo que ouvimos, naquilo que tocamos, que assistimos, que fazemos, que pensamos. Que Teu Espírito nos ajude, porque nós carecemos da Tua graça para agir na nossa vida. Opera grandemente na vida de cada um de nós, opera também nessa comunidade, que seja uma comunidade que a Tua palavra seja exaltada e que Teu Espírito mova corações. Não queremos estatísticas, não queremos status, queremos que Teu reino seja ampliado na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade. Fica com cada um de nós, é o que clamamos
por amor do teu nome, para a tua glória. Amém.